Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Marie, do Ministério IT, Igreja Internacional do Evangelho, em Bruxelas, na Bélgica. Eu sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está me concedendo nesse dia de hoje para trazer mais um devocional para a nossa reflexão. Eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Romanos, capítulo 12, somente os versículos 1 e 2. A prática da justiça pela renovação do entendimento. Fala assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele nos faz um convite, para nós apresentar, os nossos corpos como sacrifício vivo, que nós possamos matar, a nossa carne, os nossos desejos, carnais, que nós possamos oferecer a Deus o nosso melhor, um culto racional, seja na igreja, seja em casa, praticando o bem, não fazendo as coisas de qualquer jeito sem pensar. Eu vou fazer de qualquer jeito. Assim como tanto fez, como tanto faz. Não assim. Mas mesmo quando nós formos oferecer algo que seja para Deus, que seja para o nosso próximo, que seja de coração, fazer de coração, com raciocínio, porque nós somos seres racionais. Nós somos diferentes dos demais animais. A palavra de Deus diz que nós somos a primícia da sua criação. E o apóstolo Paulo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. E mediante esses versículos eu queria dar um tema para esse devocional, que é a nossa versão em Cristo. Então, essa transformação, que vem de dentro para fora, não do exterior, mas do interior, Porque, às vezes, o nosso exterior, ele pode se corromper, mas o nosso interior, ele renova dia após dia, trazendo em nós um peso de glória. Que nós não possamos estar conformados com o sistema do mundo, que está cada vez pior, cambaleando aí, Mas que nós possamos renovar cada dia, na palavra do Senhor. Que essa palavra que nós recebeu, o Evangelho, que é o novo, as boas novas, ele não vai mudar, não vai ter outro Evangelho, mas ele vai renovar cada dia, na prática progressiva. E nós iremos crescer cada dia mais com Jesus, com o seu exemplo, e nós teremos cada dia o melhor para oferecer. E essa versão em Cristo Jesus, ela está cada dia ligada no nosso progresso com Ele, nas boas atitudes, no amor ao próximo, no servir. Eu gostaria de estar, assim, fazendo uma comparação da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, e da Nova Aliança, que é o Novo Testamento, sobre a graça e a lei. A lei foi dada por Moisés, mas quando Jesus veio, nos abundou a graça, o favor imerecido. Mas Jesus disse que ele não aboliu a lei, mas ele veio fazer cumprir. Porque muitos daqueles que conheciam a lei, mas não praticavam o juízo, a misericórdia, muitos deles, negligenciavam. E Jesus, ele nos trouxe a graça. Ele nos deu a graça. Mas muitos pensam que a graça, que nós vivemos no tempo da graça, que está tudo bem, que uma vez salvo, salvo para sempre, que o tempo da graça é mais fácil
do que no tempo da lei, mas Jesus não tirou a lei, mas ele veio fazer cumprir, ele veio intensificar a lei. Não como os antigos, né, que falharam, porque Jesus, ele nunca falhou e não falhará. Mas nós vemos na palavra de Deus, eu gostaria de ler alguns versículos, que está no capítulo 5 de Mateus. Vou ler primeiro o versículo 21 e 22, que fala sobre o homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encorajizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, como eu disse, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não aboliu a lei, mas ele veio fazer cumprir. E na antiga aliança, quem matasse, na lei de Moisés, também devia ser morto. Mas na graça que foi dada por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somente o ato de matar, cometer um homicídio, a pessoa vai ser condenada, mas o fato de irar contra o irmão, o fato de dizer algo ruim para o seu irmão, já estamos sendo condenados, né? Exceto se nós arrependermos, né? E mudarmos com essa nova versão em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, muitos não sabem, né? Que não é só o fato de cometer o homicídio, mas o fato também de irar contra o irmão, dizer palavras pesadas, né? De fazer discurso de ódio. Isso já traz para nós um peso negativo. Outros versículos que eu gostaria de ler está também aqui em Mateus 5, os versículos 27, 28, 29 e 30, que fala sobre o adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. De novo, né? Na antiga aliança, ali na lei de Moisés, o homem e a mulher que fosse pego em adultério deveria morrer apedrejados. Mas aqui, na graça, não sei se eu falei antiga aliança, né? Na antiga aliança, na lei de Moisés, quem cometesse adultério, tanto o homem como a mulher, deveria ser mortos, né? Apedrejado. Mas na nova aliança, na graça, irmãos, o negócio é mais intenso. Jesus intensificou que não somente o fato consumado do adultério é pecado, mas como, porém, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o marido de outra mulher, cobiçar, né, irmãos, desejar, ficar olhando, né, com maldade, com lascívia, para que seja um homem, que seja uma mulher, já está cometendo pecado. Então, nós devemos levar muito a sério certos tipos de pecados, né? Nós devemos levar muito a sério que para Jesus não tem pecadinho nem pecadão. Todos trazem consequência para nós e nós devemos evitar essas consequências. Nós que temos a palavra de Deus, nós devemos fazer o certo,
ter essa mudança, ter essa nova versão em Jesus, ser diferente, não ser como o mundo ensina, né? A traição, assim, pagar o ódio com o ódio, né? Mas que possamos ser diferente e também que possamos ter as mãos limpas, né? Como falou aqui no versículo, a mãos que não são sujas de sangue e mãos também que não pega nada de outra pessoa, né? Que não custou o seu próprio suor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. O Evangelho, o novo, né? Que não é um novo assim. Os Evangelhos já têm mais de 2000 anos que foram escritos, né, sobre a pessoa de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua obra redentora por nós na cruz do Calvário. O Evangelho quer dizer boas novas, que nós possamos levar sim boas novas e que essas boas novas seja cada dia renovada em nós, que nós não deixamos jamais de praticar ela, dia após dia, que isso só vem intensificar em nossas vidas, que nós não possamos ler a palavra ou escutar e logo esquecer e deixar de praticar, mas que nós possamos praticar cada dia no nosso cotidiano. Mas a nossa versão em Cristo Jesus, a versão de nós mesmos, não é para agradar, não é para competir, mas para servir, né? Servir mesmo, de coração, com todo o amor, com toda a motivação. Que nós venhamos nessa nova versão em Cristo Jesus, que nós possamos ser melhor, que nós não venhamos assemelhar o mundo, mas assemelhar Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, que nós venhamos servir mais, que nós venhamos amar mais uns aos outros, que nós não venhamos ignorar as pessoas pelo fato, né, dos seus status sociais, que nós não venhamos ignorar as pessoas pelos seus defeitos, né, pelas suas falhas, mas que nós possamos ajudar, que nós possamos ensinar com amor, sem orgulho, sem vaidade, que nós venhamos despir verdadeiramente do velho homem, que nós possamos ser verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Eu queria agradecer cada um de vocês e vou orar por nós. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, Senhor da glória, eu venho te agradecer por essa rica oportunidade, por esse devocional, que o Senhor possa falar, Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, assim como o Senhor já havia falado em meu coração, Pai. Meu Deus, que eu possa cada dia lutar, Senhor, para ser melhor, Jesus, em tudo, Pai, que eu venha servir de verdade com amor, que eu venha ser uma pessoa misericordiosa como foi o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Pai amado. Não deixe eu apontar o erro, os defeitos dos meus irmãos, mas que eu venha olhar para mim mesmo, para as minhas falhas e procurar melhorar diante de Ti. Pai amado, que não só a mim que venha a ser diferente, eu procurar, Senhor, se assemelhar a Ti, mas todos nós, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor Jesus. Meu Deus, às vezes é fácil nós apontarmos os erros dos outros, Pai. Olha lá, fulano faz isso. Mas, Jesus, às vezes nós falamos, Deus me livre disso, Deus me livre daquela pessoa. Mas às vezes nós temos que olhar para nós e dizer, Deus me livre das minhas atitudes. Às vezes nós comportamos, Pai, de maneira, Senhor, que não te agrada. Às vezes o nosso comportamento não é de um verdadeiro cristão, de um cidadão do céu. Meu Deus, mas que nós possamos, Senhor, cada dia melhorar. Que nós venhamos, Senhor, perdoar,
que nós venhamos pedir perdão, que nós venhamos, sim, Senhor, praticar o que o Senhor deixou nos evangelhos, o novo, as boas novas, Senhor, que as boas novas cada dia sejam, Senhor, meu Deus, feitas, Senhor, por nós, praticadas, Senhor, dia após dia. Pai amado, eu quero agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Que o Senhor possa renovar a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai amado. Eu rogo, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, produtiva na Tua presença. E que Teu Espírito Santo possa falar fortemente aos nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, aí compartilhando, deixando o seu like. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana.